Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Wilton. Hoje nós vamos iniciar aí uma série de vídeos onde vamos abordar os mais variáveis tipos de assunto de matemática. Hoje nós vamos falar sobre lógica proporcional e nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre proposição e a sua negação. Esse é o primeiro vídeo do canal matematicano.tom, onde eu peço para que você, que de qualquer forma tem interesse de aprender matemática de uma maneira suave, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe para que chegue ao maior número de pessoas possível e que o YouTube, ele assim sendo, considere um canal de respectiva qualidade e que interessa a vocês. Logo após a vinheta, nós vamos iniciar o nosso primeiro vídeo. Bom, vamos hoje inaugurar o nosso canal falando sobre lógica proporcional. Hoje eu trago para vocês o conceito do que é lógica proporcional. Lógica proporcional, gente, é toda uma frase declarativa, ou seja, ela tem o seu valor lógico fechado, né? É onde a gente pode atribuir um valor, afirmando se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Nunca as duas possibilidades. E numa situação como essa, a gente pode conceituar que é uma proposição lógica. Seguindo aí o conceito. Proposição é toda frase declarativa, ou seja, que tem uma expressão lógica com sentido atuante, aonde a gente pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Nunca os dois valores, gente. Fugindo disso, a gente pode saber que frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, frases sem verbos e sentenças abertas, elas não são proposição lógicas. Mas por que isso, Wilton? Elas não são proposição lógicas, ou não podemos conceituá-las como proposição lógicas, porque a gente não tem como atribuir um valor lógico, se é verdadeiro ou se é falso. Nesse primeiro exemplo aí, uma frase interrogativa: qual é o seu nome? Você tem como atribuir se é verdadeiro ou falso essa proposição? Não. Consequentemente, ela não é uma proposição. Na sentença aberta aqui, x mais y igual a 10. É verdadeiro ou falso? Temos como atribuirmos aí a essa sentença um valor lógico? Não. Por quê? Porque não sabemos qual valor x ou qual valor y leva para que essa sentença seja considerada verdadeira ou falsa. Então, esses tipos de características a gente não considera como uma proposição lógica. Ou seja, em resumo, proposição lógica é toda sentença que a gente pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Aqui vamos, através desse pequeno exercício, ver como a gente pode considerar se é uma proposição ou não. O TRT publicou o edital do concurso. Podemos aí atribuir um valor lógico se é verdadeiro ou falso? A prova foi cancelada. Nessa questão aí também temos como atribuir se é verdadeiro ou falso? Bom dia! Você vê aí que é uma sentença exclamativa e a gente não pode saber se é verdadeiro ou se é falso. Que horas são? Temos aí como atribuir a esta sentença se é verdadeiro ou falso? Prova fácil. Temos aí como atribuir a esta sentença se é um valor lógico verdadeiro ou falso? Então, gente, através dessas condições, a gente não podendo atribuir um valor lógico em sendo verdadeiro ou falso, a gente não pode conceituar
uma proposição lógica. Proposição lógica é toda a sentença que podemos atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Existem duas características de proposição. Ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Uma proposição simples, ela tem apenas uma oração e pelo menos um verbo. Por exemplo, a democracia é o poder do povo. Temos aí apenas uma oração e um verbo, que é o verbo ser. No caso de uma proposição composta, nós temos que pelo menos ter dois verbos e pelo menos um conectivo, que iremos falar sobre conectivos nos próximos vídeos. No exemplo aí que segue, nós temos a democracia é o poder do povo e o voto é facultativo. Então aí nós temos dois verbos, verbo ser na primeira oração e na segunda, e o conectivo e, que de certa forma ele conecta as duas sentenças. A democracia é o poder do povo e o voto é facultativo. Aí a gente caracteriza como uma proposição composta. Agora vamos falar sobre negação de proposição. Bom, como o próprio nome já fala, a negação é o que nós vamos negar. E temos algumas particularidades aí sobre a questão de negação de proposição. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre negação de proposição simples. A questão de proposição composta nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Vamos para a primeira sentença. O CESP será a banca examinadora do concurso. Como é que podemos fazer a negação dessa sentença ou dessa proposição simples? Simplesmente falando o seguinte: o CESP não será a banca examinadora do concurso. Aí você vê que o não será, ele já está negando a sentença que estava lá acima. Também podemos fazer a negação da seguinte maneira: não é verdade que o CESP será a banca examinadora do concurso. Outra maneira de fazermos a negação dessa proposição seria falando o seguinte: é falso que o CESP será a banca examinadora do concurso. Então essas três condições, elas se encaixam de forma para negarmos a preposição que estamos tentando fazer a negação. Vamos ao caso de negação para os casos onde nós temos o nenhum, o nenhuma e o ninguém. Para fazermos uma negação, quando nós temos um tipo de sentença que temos a palavra nenhum, basta fazermos a negação com a palavra algum. No caso, para uma sentença que tem a palavra nenhuma, basta fazermos a negação com alguma. E no caso que temos uma sentença com um valor lógico de ninguém, para negarmos essa sentença, basta colocarmos o alguém. O ninguém também, gente, ele pode ter a negação com o alguém, existe quem gosta, e também pelo menos um ou uma. Essas três condições também são casos para negar o ninguém. Vamos aqui a um exemplo. Nenhum candidato será impedido de realizar a prova. Pronto. O que é que temos que negar? Temos que negar essa oração. E qual é a sentença que nega o nenhum? O que nega o nenhum é o algum. Então basta substituirmos o algum na palavra nenhum e já estaremos fazendo a negação da oração. Então ficaria: algum candidato será impedido de realizar a prova. Pronto, já estamos fazendo a negação da sentença. No segundo caso, temos aí a sentença com a palavra nenhuma. Nenhuma questão será anulada. O que nega a palavra nenhuma é a palavra alguma. Então basta colocarmos o alguma e já estaremos automaticamente fazendo a negação da sentença.
e ficaria assim: alguma questão será anulada. Olha o ninguém aí, gente. Ninguém gosta de quiabo. Lembramos que para fazermos a negação de uma sentença que tem a oração ninguém, nós temos como negar usando o alguém, existe quem gosta, ou pelo menos um ou uma. Vamos vermos aí a seguir. Alguém gosta de quiabo. Aí podemos negar dizendo: existe quem gosta de quiabo. Ou simplesmente, pelo menos uma pessoa gosta de quiabo. Então, o alguém, o existe quem e pelo menos um ou uma, eles são as orações que negam o ninguém. No segundo caso, nós temos uma proposição do tipo todo ou toda, ou no plural, né? Todos, todas. Para fazermos a negação de uma proposição que temos o tipo todo, todas, todos, é só substituirmos com a sentença algum ou alguns e colocarmos o não antes do verbo. Nós vamos ver aí nos exemplos a seguir. Todos, tá no plural, hein? Todos os processos da repartição serão finalizados pelos funcionários não efetivos. Qual é a sentença de negação de todos? Alguns. No caso, se fosse todo, seria algum. Plural, plural. Singular, singular. Então, negaríamos a sentença da seguinte maneira: alguns processos da repartição não, olha o não aí antes do verbo, não serão finalizados pelos funcionários não efetivos. No caso, se fosse uma preposição no singular, a negação seria: algum processo da repartição não, ou não aí novamente na frente do verbo, não será finalizado pelos funcionários não efetivos. Muito fácil, né, gente? Muito simples, muito tranquilo. Caso você ainda esteja com dúvida, caso você esteja ainda meio que sem entender, pode deixar seus comentários aí que nós vamos imediatamente procurar sanar a sua dúvida. A proposta do canal aqui é deixar tudo muito suave, tudo muito tranquilo e esclarecer as dúvidas. Se você tem alguma questão que está com dificuldade, traga para os comentários e vamos tentar ajudar você da melhor maneira possível. Vamos aí agora para um outro exemplo. Algum processo da repartição não será finalizado pelos funcionários não efetivos. Isso aí ficou fácil, porque eu falei que quando se trata de o ninguém, aí nós temos o existe, o algum e pelo menos um. Então, essas três condições também, elas fazem a negação da proposição de ninguém. Então, se ninguém, algum não, existe não, pelo menos um ou uma e não. Vamos agora para algumas proposições abertas, né, por assim dizer, e como é que poderíamos fazer a sua negação. Para a questão aí, a letra A, 3 mais 5 igual a 8 é simples, né? A negação é 3 mais 5 é diferente de 8. Muito simples, não mais do que isso. X é maior do que 3. A negação para essa sentença seria: x é menor ou igual a 3. Para o x é menor do que 3, a sua negação seria: x é maior ou igual a 3. E para a sentença onde nós temos 5 é igual a 7, simplesmente é só negar, informando que 5 é diferente de 7. Para a proposição todo número x, tal que x mais 1 maior do que 2, como é que nós poderíamos fazer a negação dessa sentença? Observe aí que está em negrito o todo e a expressão x mais 1 maior do que 2, que podemos dizer que é uma sentença matemática, né? Como é que nós vamos fazer essa negação? Sabemos que para negar todo é só substituir por algum. Se fosse todos,
A negação seria alguns. E aí responderíamos da seguinte maneira: algum número x, tal que x mais 1, é menor ou igual a 2. Então aí seria a maneira que nós estaríamos fazendo a negação para essa sentença, onde tem a situação do todo. A negação da sentença ninguém conseguiu resolver a questão nós vamos fazer aí a resolução desse exercício, que é muito simples, lembrando que o ninguém, ele tem a sua negação com alguém, existe quem, ou pelo menos um ou uma. Então essas três condições, eles negam a oração ninguém. Então, na sentença que segue, o que tiver dentro dessas condições vai ser a negação da sentença. E pelo que a gente vê aí, de A até E, temos a letra D, que diz: pelo menos uma pessoa conseguiu resolver a questão. Olha o pelo menos aí, né? Poderia ser alguém, a gente não vê aí nenhuma das sentenças o alguém. A gente não vê aí existe quem, não tem aí. E aí tem a terceira opção, que é pelo menos uma pessoa gosta. Então é importante nós gravarmos, né? Fazemos aí um mapa mental sobre a questão da sentença e como é feita a sua negação e praticar, né? Matemática, em suma, é prática. Pois bem, gente, essa foi a nossa primeira aula, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido alcançar aí a maneira simples de levar esse primeiro assunto. Vocês que de qualquer forma vai acompanhar o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo, certo? Nós estamos aí na expectativa de criarmos aí esse entrosamento, levar até vocês essa condição de fazer com que a matemática seja compreendida de uma maneira simples, de uma maneira legal, de uma maneira bastante descontraída. E sei que nós vamos conseguir. Seguramente nós vamos conseguir levar esse objetivo. E não deixe de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Só assim nós vamos conseguir chegar o mais distante possível. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.